Saudações, povo blue, bem-vindos ao Chelsea Fan BH, Cristiano por aqui, pré-jogo, rodada de Premier League, temporada chegando no final e o Chelsea em campo nesta sequência de temporada ruim, desastrosa. Chelsea, com o andamento da rodada, caiu mais uma posição, é o 12º no momento, 40 pontos. E vai ter pela frente aí Manchester United. Manchester United está na 6ª posição. O jogo do Old Trafford, para quem aí tiver na lembrança, foi um jogo péssimo para o Chelsea, cheio de erros. E vamos buscar dados e contar a história do Chelsea da Premier League e trazer aí, né, notícias. Teve renovação de atleta, teve coletiva do Pochettino. Então, vamos para aqui, para o nosso espaço aqui, não deixar faltar não. O pré-jogo de Chelsea e Manchester United, Premier League 2023-2024. Rodada 31, jogão em Stamford Bridge, hein? Jogo número 195. Vai ser realizado em Stamford Bridge nesta quinta-feira à tarde, jogo aí que vai fechar a rodada de meio de semana da Premier League. E o Chelsea ainda respira e ainda nos ilude com conquista de vaga na competição europeia, seja ela o que for. Vamos torcer pelo coeficiente e vamos torcer para, quem sabe, abrir uma vaga inglesa nessa Europa aí, né, se é que é possível. Merecendo, os Blues não tá. Fagner Silva já está aí no nosso jogo, já chegou. Seja muito bem-vindo, Fagner. É o seguinte, jogo dessa quinta-feira, 4 de abril, 16 horas e 15 minutos. Transmissão na ESPN e transmissão também no aplicativo do Star Plus. De início, eu quero pedir aquele apoio de sempre. As redes sociais do Chelsea Fan BH, que é o Instagram, Twitter e o Facebook, né? Threads também, Chelsea Fan BH 1905 no YouTube. Lá tem muito vídeo lá, quase 500 vídeos já, né? E tem muita história lá. Tem pré-jogo, pós-jogo, lendas do Chelsea, gigantes do Chelsea, história de torcedor. Tem um farto material, né? Muita história registrada dos Blues lá, muita coisa já no Chelsea Fan BH 1905. E também o Chelsea Fan BH está no Spotify, está no Google Podcast, está na Amazon Music. Então vamos falar de Chelsea, esse clube viciante que mesmo em época ruim a gente não consegue largar, né? O Chelsea nos viciou de uma maneira que não deixa a gente largar de ver os jogos, não. Então vamos lá. O Ezequiel Alves já chegou aqui, torcedor do Manchester, né? Chegou, olha aí. Já meteu um placar aqui, um 10-0, será que é possível? 10-0 United. Falou que tá brincando aqui, dando uma boa tarde para nós fregueses aqui, né? A brincadeira é boa, mas perdemos, né? O jogo no Old Trafford, temos que ganhar. É possível, eu já acho que o Chelsea vai ganhar passando por Palmer, se a turma toda não cometer muitos erros, né? Então, meu palpite é que o Chelsea vença o United por 2-1. E o Pochettino, bem que para reforçar aquela defesa ali, ele poderia colocar o Thiago Silva, mas parece que o Thiago Silva não joga mais pelo Chelsea, né? Então, eu acho que a zaga
de quinta-feira vai ser a mesma do jogo contra a Burnley com Disasi e Badiashile. Vamos falar e vamos contar histórias sobre o Chelsea. O Jonathan tá aí, Pernambuco na área. O Ezequiel, é possível sim, defesa é muito ruim, E o United tem desfalques na defesa, né, o Ezequiel? O Lindelof e o Martinez não vão jogar. Grande abraço. Olha o James Zan. Salve, salve, tá chegando todo mundo aqui. É o seguinte, Chelsea FBH, nós estamos também lá no Espaços do X, né, do Twitter, quem quiser acompanhar por lá também. Vamos fazer essa experiência aqui, vamos ver se dá certo. Depois de muito tempo a gente não transmitia por lá. Então, turma do áudio, nosso papo está sendo registrado lá também. Então, notícias que pintaram aí é o seguinte, Alf Gilchrist, né? Gilchrist, nosso zagueirão, jogador ali que também, se deixar ele atua na lateral, recebeu aí um novo contrato, né? Renovação de contrato até 2026. É uma dessas boas promessas. Todd Bowley e companhia, né? Sempre com bons olhos para a turma jovem. E o Alf merecidamente ganhou um contrato até 26. Outro que surgiu um papo hoje, né? O Pochettino até falou na coletiva dele, é que foi perguntado sobre uma renovação, né? Uma extensão de contrato para o Cole Palmer. Aí ele falou, o Palmer que assinou por 5, 6, 7 anos e merece sim essa renovação aí, essa extensão de contrato, porque ele é o cara que está carregando esse time. Se tem alguém que quer fazer o Chelsea vencedor, está sendo o Cole Palmer, que o resto da turma, mesmo Enzo e Enzo Fernandes, Caicedo, Gallagher, estão tentando, mas erros estão atrapalhando de vez. E o Palmer, com 2 gols no jogo passado, viu o seu trabalho frustrado, né? Jogo passado em que o Chelsea até que contra Burnley, né, o 2-2 frustrante dentro de casa. O Chelsea até que começou bem, não aproveitou toda aquele expulsão, né, todo um segundo tempo como jogador a mais e voltou a repetir a frustrante atuação no segundo tempo. Eu não sei o que o Maurício Pochettino fala para a turma no vestiário, que a turma não volta para o jogo acesa, acordada, e logo no início, 1 minuto, um pouco, antes dos 5 minutos, o Chelsea já tinha tomado o gol de empate. E foi aquela frustração. E quem assistia aquele jogo, todo mundo percebeu que o Chelsea não ia vencer, né? Não ia vencer aquele jogo de jeito nenhum. E as substituições, então, nada valeram. Madueke entrou e nada. O Mudryk foi um bom jogador no primeiro tempo, sumiu no segundo. E pau em todo mundo, muita crítica. O Maurício Pochettino, mais uma vez, tomou críticas muito justas. E eu reforço que não vai ser nenhuma surpresa se o Chelsea mudar de treinador ao final da temporada, não. E tá sendo feia a coisa. Olha aí o Jonathan, boa noite. Na sinceridade, Pochettino melhorou algum jogador nesta season? Por ele não. Não melhorou. O Cole Palmer, talento puro. O Moisés Caicedo está em sua adaptação. O Disasi também em adaptação. O Petrovic, desde que chegou, ele já era falado que ele tinha assim, um bom desempenho. Sim, sendo bem realista, não tem trabalho do Maurício Pochettino em desenvolvimento particular de jogadores, não. Pelo menos eu não vejo. Se alguém discordar, se alguém tiver uma visão diferente, só falar. O Alessandro chegou aqui, seja muito bem-vindo. Quem perguntou essa aí, da evolução de algum jogador, o Jonathan, lá de Pernambuco. E eu recomendo a galera aí, ó, que critica muito, né, dá muito pau no Todd Bowley, que é a cara, né, dessa gestão dos Blues. Saiu uma matéria, a matéria do dia 1º de abril,
foi publicada e na revista Forbes, né? Então, uma matéria extensa. Quem gostar de ler aí, eu peço, tenha paciência para ler. E faz um raio-x legal do Todd Bowley, desde da formação dele de universidade, né, de incentivo do pai, até ele virar esse mega empreendedor de sucesso aí, e onde o cara pôs a mão, ele não errou. Ainda que com a crise toda que estava o Chelsea, ele pegou um time que estava em crise, mas não tinha nenhum tipo de apuro, e o trabalho dele, dessa gestão, esse modelo norte-americano de ser, não está surtindo efeito ainda. Então, ele está sofrendo muitas críticas. E assim, tá, para quem está descendo o pau agora, porque nós estamos acostumados com 20 anos de conquistas aí, todas as críticas dele são bem justas, mas para quem está muito por dentro e estudou o cara, vai demorar. Era previsto aí desde compra de 2, 3 temporadas, fora o imediatismo, mas pelas mãos dele e por esse grupo aí, o Chelsea vai demorar, mas vai voltar a ser protagonista aí sim. Então, resta o entretenimento. Ruim, mas resta o entretenimento, né? Vamos lá, olha aí, o Adriano Lima chegou, meu xará Cristiano Silva também. O Jonathan falou aqui, ó. Então ele tem que ser demitido. Ele só não foi ainda pior porque os donos não querem admitir que erraram de novo e que o projeto não é a longo prazo. O projeto é a longo prazo, só que eles não vão demitir o cara no meio de uma temporada. Aí é o que eu disse no final do jogo contra o Burnley, né? Esse empate contra o Burnley em casa foi definitivamente a assinatura da péssima gestão, né, da contratação do elenco em mais uma temporada nessa sequência, né? Então você tá certo, Dani. Todas as críticas cabem. Boa noite, olha o Adriano Lima. Boa noite, Luiz. Bandeira azul sempre lá no alto. Sempre lá no alto, olha aqui, ó. Bandeira azul sempre lá no alto. Seguimos naqueles altos e baixos, mas a paixão fala mais alto. É vício, não tem como. Eu não consigo largar. E se eu pudesse, não sei não, viu? Mas vamos falar, ver jogo, mesmo a gente, até a bola rolar, a gente tá sempre otimista, tá sempre querendo, achando que vai dar alguma coisa, a bola rola, o Chelsea faz seus gols, aumenta, consegue vantagem, mas depois entrega tudo e no final a gente se frustra. Mas vamos seguindo. Ó o Cris aí, meu xará. Antes ele que o Lampard da temporada passada. Ah, boa visão. Boa, Cris. Boa. Final da temporada passada estava pior, né? Nessa ainda aí, ó, 31 rodadas. E o Chelsea tem jogos contra o Tottenham e contra o Arsenal ainda a cumprir, né? Na temporada passada, a essa altura, com o Lampard, a coisa já estava completamente perdida. Nessa temporada ainda, o Chelsea mesmo em 12º, daqui a pouco vamos falar classificação, jogos, alguns resultados, porque a rodada já é praticamente completa aí. Nessa temporada ainda, mesmo com tudo isso que a gente está vendo, ainda temos chances de chegar à Europa via Premier League. Se você me pergunta se eu acredito que vai, não acredito. Acho que o Chelsea não chega a Premier, nem Conferência e nem Europa League pela Premier League não. Mas chegar é uma reviravolta completa, né? E assim vai. Então, o papo foi a renovação do Gilchrist. Vamos esperar para ver se confirma mais a extensão de contrato do Palmer. E o Pochettino disse na coletiva, né? Ele deu aqui a atualização de lesões, né? E o retorno do Chalobah, que não jogou, já estava treinando com o time, né? Mas não estava pronto ainda
para o jogo contra o Burnley, né? Então, teve aquele jogo ruim, né? Do Malo Gusto também, mas da turma aí que vem jogando constantemente durante a temporada, o Chalobah, o Chukwuemeka, eles podem ser relacionados para o jogo. Aí uma notícia que não está muito boa não. Robert Sanchez está liberado e pode ser relacionado para o jogo. O Maurício Pochettino deixou em aberto se ele vai ser relacionado ou não. Eu já acho que vai. Eu acho que vai sim. Mas que fique lá no cantinho, lá bem separado, bem longe do outro goleiro dos Blues. O Robert Sanchez é um jogador dispensável do elenco dos Blues. E daqui o Malo Gusto que está treinando com o time. E eu, tendo o Malo Gusto liberado para jogar, é Malo Gusto. E na lateral vai ser Cucurella, né? Porque o tio não treinou durante a semana e o Pochettino disse que ele voltou da seleção inglesa e eles fizeram um exame e o tio ainda por enquanto está com um tempo indeterminado aí. Então o Ben Chilwell está fora do jogo. Então vamos de Cucurella mesmo. E daquela turma aí que vai ficar um bom tempo sem jogar, então Chilwell, Covil, Fofana, James, Lavia, Christopher Nkunku e o Gochuk. Teve um questionamento sobre o Nkunku e o Pochettino disse na coletiva que o Nkunku ainda não treinou com o time, não teve nenhum contato essa semana ainda. E eu andei lendo por aí, que, faltando tão pouco tempo, Christopher Nkunku nessa temporada não deve, né? Não vamos contar. Melhor nós torcedores nem contarmos mais com ele durante essa temporada não. E eu acho que vai ser muito certo. Aí é a maior decepção de todas, né? Porque a grande contratação para o ataque não conseguiu jogar. O Adriano, vejo jogadores como o Mudryk que estão em crescimento, porém ao final da temporada as lesões que não param. Os caras precisam rever esse departamento médico. Próxima temporada é uma incógnita. As críticas sobre o DM, o departamento médico, lá na Inglaterra, né, pelas notícias lá também, a turma lá está cobrando, viu, Adriano? A turma está cobrando. E, inclusive, teve durante a semana, né, aquelas velhos memes, né, que surgiu, principalmente na semana passada, muito post sobre a Eva Carneiro, aí muita gente brincando, pedindo ela de volta. Seria uma boa. Competente pra caramba, a doutora Eva. No lado do Manchester United, também tem lesão. Os dois zagueiros, né? O Lindelof e o Martinez estão fora do jogo, lesão muscular. Um mês fora. Então, olha aí, defesa do United comprometida. Então, vamos ver aí se vai ter o Varane, Maguire, né? Cuidado com o Maguire, aqueles Chelsea que está terrível em bola de cabeça, né? Vamos tomar muito cuidado com o Harry Maguire naqueles cruzamentos aí. E eu só temo que a zaga contra o Manchester United na quinta-feira seja repetida com Disasi e Badiashile. Eu não gostaria de ver o Badiashile, não. Estou achando o zagueirão francês, que foi muito criticado pelo outro grande zagueirão francês do Chelsea na época, o William Gallas, criticou o Badiashile, achando ele no jogo contra o Burnley, a sensação era de que ele tinha medo da bola. Eu assistindo o jogo, eu estava sentindo o Badiashile todo muito duro, imóvel, lento demais. Então, os principais lances de perigo do Burnley sempre tinha o Badiashile por perto. Uma pena que depois da lesão, que ele ficou tanto tempo parado, ele já não conseguiu, né, voltar para o mesmo ritmo, né? O Benoit Badiashile, que quando chegou, ele estava até fazendo uma boa dupla de zaga com o Thiago Silva. Eu gostaria muito de ver o Thiago Silva com o Disasi de novo, mas parece que o nosso zagueirão brasileiro não deve jogar mais pelo Chelsea, não. Eu gostaria demais. Então, o Chalobah, Chukwuemeka e o Sanches vão estar relacionados para o jogo, e também com o Malo Gusto. Fora o tio, e no United o Lindelof e o Martinez. Esse Martinez é muito bom, um jogador argentino, média estatura, muito bom
o cara. Bom, seguindo, né? Vamos falar dessa classificação da Premier League aqui. Teve jogos da rodada. Vamos falar os resultados e dos jogos primeiro, porque aí já pega a classificação atualizada depois, né? E aí a gente já entra naqueles jogos, nos dados históricos de Manchester United, Chelsea e Manchester United. Rodada 31. Olha aí, jogos finalizados. Olha o Manchester City. 8 jogos já finalizados. O Manchester City deu 4-1 no Aston Villa, hein? Já deixou o Villa mais para trás aí. Olha aí. City, Liverpool e Arsenal. Liverpool tem que vencer o Sheffield na quinta-feira. O jogo começa às 15h30 e o do Chelsea às 16h15. Então vamos dar os resultados e os jogos aqui. Ó. Rodada 31. Começou na terça-feira com 5 jogos. Newcastle 1, Everton 1, Nottingham Forest 3, Fulham 1, Burnley 1, Wolverhampton também 1, Bournemouth 1, Crystal Palace 0. West Ham e Tottenham, no derby londrino, empataram em 1-1. Nessa quarta-feira, Brentford e Brighton 0-0. Olha o trava-língua aí, Brentford e Brighton. E o Arsenal, né, num derby também aqui, Luton, né, a cidade próxima a Londres, Arsenal 2-0 contra o Luton. E o Manchester City 4, Aston Villa 1. Jogo Arsenal e Manchester City em casa são duríssimos. O Chelsea conseguiu empatar, estava ganhando. E o jogo atrasado do Chelsea com o Arsenal é lá no Emirates. Então, mais um, né, já que o Chelsea está fora de competição europeia, é mais um jogo de Champions, de atmosfera de Champions para os caras do Chelsea. Esse jogo aqui, o Arsenal 2, Luton 0, Odegaard e Daiki Hashioka, olha aí. O Hashioka fez um gol contra, o Hashioka do Luton. Odegaard aos 24 e Hashioka aos 44 minutos contra. Pois é. Partidas aqui. E o Manchester City que meteu 4-1 no Aston Villa, o Adriano Lima está falando aqui, ó, Aston Villa é outro cavalo paraguaio, nunca vi. Ah, cara, o Aston Villa, se você tiver com essa visão de que o Villa ele brigaria pelo título, aí você pode se frustrar e achar um cavalo paraguaio. Agora, o Unai Emery está fazendo um bom trabalho de levar o Aston Villa para a Champions League. Os caras estão lá na conferência muito bem, né? 4 para o City e 1 para o Aston Villa. 3 gols do Phil Foden e 1 do Rodri. Cara, esse Rodri aqui, nós que somos torcedores do Chelsea podemos falar, né? Durante muito tempo nós tivemos o N'Golo Kanté, que era disparado aí o melhor do mundo, não tinha. Podiam falar o que for, o jogador que quisesse, mas ninguém era comparado ao Kanté, era o melhor que tem. Agora, o Manchester City com o Rodri, tá impressionante o que esse cara tá jogando bola. Estão colocando ele como o melhor jogador da Premier League. Eu não acho. Para mim, o melhor jogador da Premier League é o Mohamed Salah. Mas, olha o Rodri. 11 minutos, Rodri. Aí Foden aos 46, né, 45 mais um, primeiro tempo ainda. Aos 62 e aos 69. O John Duran fez aos 20. Olha, o jogo estava empatado. Ó. Rodri aos 11, Duran aos 20, Foden aos 46, 62 e 69. 25 finalizações do Manchester City, 11 certas, 8 do Villa, 3 certas. É impressionante isso aqui. Na quinta-feira, 2 jogos para encerrar. Liverpool e Sheffield United em Anfield às 15h30 e Chelsea e Manchester United em Stamford Bridge. Que o jogo de Stamford Bridge seja bem diferente daquele jogo ruim do Old Trafford, né? Que todo mundo lembra. O Palmer fez gol aquele dia, mas deram muito mole e o McTominay saiu consagrado de Old Trafford quando marcou 2 gols. A classificação da Premier League, com esses resultados aí já definidos, o Arsenal seguindo líder, 68 pontos em primeiro, 30 jogos. Liverpool é o segundo, com 67 pontos em 29 jogos. O Manchester City tem 67, mesma pontuação do Liverpool, com 30 jogos.
quarto lugar, aí, Adriano, o Aston Villa, aí, só que 59 pontos, né? Olha só, 8 pontos atrás do Manchester City. Tá bem complicado. E agora sofre pressão do Tottenham, né? Então Aston Villa é o quarto, 59, Tottenham 57. E aí, o Manchester United, nosso adversário, olha só. Sexta posição com 48. Olha só. Do Aston Villa para o City é 67 a 59. O Manchester United para o Tottenham 57 a 48. É muita coisa. Sétimo lugar, o West Ham 45, o Newcastle é o oitavo 44, o Brighton é o nono 43, Wolverhampton é o décimo com 42. Bournemouth, 11º, 41, e o Chelsea é o 12º com 40. O Chelsea vencendo o Manchester United vai a 43 e se iguala ao Brighton, mas tem que vencer, né? Phil Palmieri chegou aí, seja muito bem-vindo, Phil. 13º é o Fulham, 39, e aí o Aston Villa perde de vista, né? O Aston Villa é o 14º com 30 pontos. O Fulham está 9 pontos acima do Villa, do Palace. O Brentford 15º, 28, 17º é o Nottingham Forest, 25, Luton Town 22, Burnley 19 e o Sheffield United com 15. Olha só como a turma do rebaixamento ali, ela já se aproximou de novo. Tanto o Sheffield do Burnley quanto o Burnley do Luton Town e o Nottingham Forest, olha aí que perdeu pontos, já está aí 5 pontos, 25 pontos, 3 pontos acima do Luton Town. Então o Chelsea tem que vencer para chegar a 43 pontos e igualar o Brighton e Hove Albion. Pois é. Já falamos dos desfalques, dos jogos, da classificação. O jogo do Old Trafford, vamos falar desse jogo lá em Old Trafford, no dia desse jogo aqui, isso aqui, ó, jogo da rodada 15, jogo que aconteceu em 6 de dezembro de 2023 no Old Trafford. O Chelsea jogou mal pra caramba, 2-1, rodada 15, tinha 73 mil pessoas lá no Old Trafford. McTominay 2 gols aos 19 e aos 69 e o Palmer aos 45. Cole Palmer, né, foi eleito um dos melhores jogadores dos Blues naquela época lá. Vamos falar, vamos ver esse jogo aqui, ó. 6 de dezembro de 2023, tá aqui, ó. Último jogo, Manchester United 2, Chelsea 1. Apitou Chris Kavanagh, Old Trafford, é o jogo 63, o último jogo 63, será o jogo 64 entre Chelsea e Manchester United pela Premier League nesta quinta-feira. Só para você ter uma ideia, até agora nesse confronto, desses 63 jogos disputados, ó, o Chelsea marcou 76 gols contra 81 gols do Manchester United. Então, 157 gols já foram marcados nesses 63 jogos. Olha só, United 2, Chelsea 1, era o Erik ten Hag já contra o Pochettino, McTominay 19 e 69, Cole Palmer aos 45 minutos. O United de Onana, Dalot, Lindelof, Maguire e Shaw, McTominay, Amrabat, Fernandes, né, Bruno Fernandes, Anthony, Garnacho e Højlund. Garnacho, destaque do United dessa temporada. Vamos tomar muito cuidado com esse argentino aí. O Chelsea, eu considero que o time melhorou, porque olha só, no gol tinha o Robert Sanchez. Tá? Aí, olha só, Covil, fora, Dizazi, Thiago Silva, tá fora, tá no banco agora. Caicedo, Cucurella, Fernandes, Jackson, Mudryk, Palmer e Sterling. Então, Sanches, Covil, Dizazi, Silva, Caicedo, Cucurella, Fernandes e Jackson, Mudryk, Palmer e o Sterling. Desse time aqui, ó, Sanches não vai jogar, Covil não vai jogar, Silva só joga se surpreender todo mundo. O Harry Sterling, eu não acredito que inicie o jogo, embora é um jogo grande para o Maurício Pochettino acabar com aquele castigo daquela exibição contra Brentford, né? Então eu imagino que Sterling não entre no jogo dessa quinta-feira, não.
Sanches, Kovacic, Aziz, Silva e Caicedo, Cucurella, Fernandes, Jackson, Mudryk, Palmer e Raheem Sterling. Entraram ainda o Reece James no lugar do Cucurella e o Broha, que está lá no Fulham, não deve retornar, né? E entrou no lugar do Mykhailo Mudryk. No United, o Ten Hag colocou o Reguilhon no lugar do Lindelof fora do jogo de amanhã, Rashford no lugar do Højlund e o Evans no lugar do Garnacho. Uma outra que eu lembrei agora, tá acabando o empréstimo de Kepa Arrizabalaga, o Real Madrid vai devolvê-lo. O sonho de jogar no Real Madrid, né, do nosso agora goleirinho espanhol, virou abóbora, né? A carruagem dele, o sonho dele não deu certo. Ele vai voltar. E o Chelsea bem poderia enviá-lo para o Strasbourg, né? Manda ele lá para o Strasbourg, para não atrapalhar, né, o desenvolvimento do Dodge Petrovic. Sombra para o Petrovic, Kepa, só atrapalharia. Não tem mais espaço por tudo que falou, né? Então, o último jogo entre Manchester United, a última vez que se encontraram, o United venceu, deu os Red Devils no Old Trafford pela rodada 15 da Premier League. Agora vão se enfrentar pela rodada 31. Um tópico bem legal aqui vai ser agora o nosso histórico geral, né? 194 jogos disputados. O jogo 195 vai ser iniciado na quinta-feira às 16h15, com transmissão da ESPN, né? Chelsea venceu 55 jogos, teve 56 empates, e o United tem uma grande vantagem de 83 vitórias, 194 jogos no final. Pela Premier League, mais uma vez dando aquela reforçada, o Chelsea venceu 18 jogos, perdeu 19, empatou 26, 63 jogos. 18 Chelsea, 19 United, 26 empates, 63 jogos e 81 gols marcados pelo Manchester United, 76 gols marcados pelos Blues, 157 gols marcados em 63 partidas. Quando se enfrentaram lá no mês de dezembro, olha só como o Chelsea não mudou nada e o United também não mudou. O Manchester United era o sexto colocado, continua na sexta posição, e o Chelsea era o 10º. Agora o United é sexto e o Chelsea é 12º. Então as equipes fazem uma temporada bem regular. O United de intermediário, sempre em região de zona europeia, de disputa de torneios da UEFA, e o Chelsea sempre da metade para baixo da tabela, o que mostra que mesmo com jogadores bons, o time é ruim, não consegue se desenvolver. E mesmo com tudo isso, somando uns pontinhos, ainda existem chances bem matemáticas do Chelsea disputar Conferência ou Europa. Mas é outro papo, outra história, né? O primeiro jogo na história entre o Chelsea e o Manchester United foi um 0-0 pela segunda divisão da Inglaterra, né? A League Division 2, lá em 1905. Temporada em que o Chelsea terminou em terceiro lugar, não conseguiu acesso, e o Manchester United foi o vice-campeão. Ficou na segunda posição, fez 62 pontos, o Chelsea ficou em terceiro com 53, ficou mais um ano. Foi a primeira temporada esportiva, né? A primeira temporada profissional dos Blues. O Chelsea foi fundado em 10 de março de 1905 e no dia 25 de dezembro de 1905, no Natal, já estava em campo pela League Division 2, empatou com o Manchester United no Old Trafford, foi terceiro colocado e só foi subir para a primeira divisão da Inglaterra na temporada seguinte, a 1906-1907. Já o primeiro jogo pela Premier League em Stamford Bridge aconteceu também no mês de dezembro de 1992, em 19 de dezembro de 92. Outro empate, dessa vez teve gol 1-1. Gols de David Lee para o Chelsea e Eric
Cantona empatou para o Manchester United. O Lee fez o gol aos 67 e o Cantona empatou aos 71 minutos. Eric Cantona, um cara que o Alex Ferguson idolatra. Eu tô lendo aqui, daqui a pouco eu vou puxar aqui, agora eu tô lendo aqui, ó. A biografia está invertida aqui, mas não tem problema. A biografia do Alex Ferguson está aqui, ó. Tô lendo aqui. O que ele fala bem do Eric Cantona, do Roy Keane, sabe? É impressionante. E cita jogadores de outras equipes também. Recomendo muito essa leitura aqui. Quem é fã desse cara, o melhor treinador da história do futebol britânico, recomendo. Recomendo demais. Mas tem esses caras aqui também. Tem o José Mourinho, tem o Ancelotti. Daqui a pouquinho separei aqui para falar essa dica aqui para a galera. Então, 19 de dezembro de 1992, diante de 34.464 pessoas, quase 35 mil pessoas em Stamford Bridge, e 1-1, gols de David Lee e de Eric Cantona. Temporada, né? A primeira temporada do Manchester United, 84 pontos, campeão, líder da temporada. O Chelsea foi só o 11º, olha aí, 11º, metade da tabela, com 56 pontos. Foi o primeiro jogo na história na segunda divisão e o primeiro jogo entre os Blues e os Red Devils na história da Premier League, que na Premier League se enfrentaram pela primeira vez em Stamford Bridge, palco em que vão se encontrar nesta quinta-feira, nesse meio de semana, pela rodada 31 da temporada 2023-2024. Filipão Augusto chegou, viu, na hora que eu estava falando do livro aqui. Ele fala do Ryan Giggs também, mas fala muito do Ryan Giggs. Fala muito. Eu recomendo essa leitura aqui, Filipão. Ó. Alex Ferguson é sensacional, vai gostar demais. Conta a história desde o Aberdeen, a chegada dele no Manchester United, ele fala da entrevista, fala de jogadores que ele viajou pela Europa para observar, aquela formação, fala muito de Paul Scholes, ele cita jogadores do Arsenal, Tony Adams, Thierry Henry, de épocas diferentes, né? Fala de Peter Schmeichel, Giggs, Beckham. Ele tem, assim, um fascínio por Eric Cantona, Ryan Giggs e Paul Scholes. Ele fala muito de como José Mourinho, né, na época, ele chegou o Wenger, depois da época do Mourinho, e o Ferguson era um cara que detestava perder. Então, sempre que ele perdia, ficava para trás, o United não conseguia vencer a Liga, ele iniciava as próximas temporadas tentando buscar um jeito de bater. Porque o United, desde que existe, é um time competitivo, né? Sempre brigando os times. Se você buscar na história, sempre lá nas segundas divisões, o United sempre em cima, títulos. É o maior vencedor da história aí da primeira divisão da Inglaterra. É impressionante. É muito bom. Recomendo demais. Eu estou praticamente na metade do livro aí. É bem legal. E aí, quando eu acabar ele, eu vou aqui. O do José Mourinho é fininho, né? O Mourinho Rockstar. O do Ancelotti também é mais fino. Tá? Então, é o livro de um lendário treinador do Manchester United, um lendário treinador do Chelsea que treinou o Manchester United e um cara foda, também lendário treinador, que treinou os Blues. Então, um que treinou os dois, um que treinou só o Chelsea e um que treinou só o United. Coincidência entre os três? Os três são campeões da Champions League, os três são campeões da Premier League. Então, são foda esses caras aqui. Aí os livros. O Alex Ferguson é liderança, o do José Mourinho é o Mourinho Rockstar e o Carlo Ancelotti é a liderança tranquila. O Ancelotti está até no plástico ainda, eu ainda não comecei a ler, estou lendo do Ferguson aqui, ó. Aí pra você ver. Então, recomendo demais essa leitura. Vale muito. E tem outros aqui. Você perguntou, você falou aqui, ô Filipão, né? Gostaria de ler o do Pepe. Tá ali atrás, né?
Tá ali atrás, aí eu tenho os dois do Guardiola. E tem aqui também, ó, o do Klopp tá aqui. Eu comecei, ele tá um pouquinho ainda, deu uma parada, porque eu tô lendo o do Ferguson. Tá aqui, essas feras aqui. E tem, não posso deixar de falar. Quem quiser curtir aí, tem literatura musical, né? Olha aqui, ó. Na maior banda de hard rock do mundo, a biografia oficial. Não falta. Tem muita coisa aqui. E olha aqui o cara aqui, ó. O britânico aqui, ó. Torcedor do Watford, biografia do Elton John. E a biografia do Bono, do U2 aqui, ó. Aí, muita coisa. Tá tudo aqui. Não vai faltar tempo para devorar essa galera toda aqui. Mas vamos lá. Gostaria de ler o do Pepe. Eu tenho os dois aqui. Tá ali, bem reservado também. Salve pro Gui Pereira aí. O Filipão Auguste falou aqui, ó. Em setembro eu vou para BH. Bora encontro do cara. Avisa aí quando você vem. Que a gente vamos, claro que nós vamos encontrar. Tá louco. Vou marcar eu, você e o Alex Blue pra gente se encontrar aqui em BH. Vem sim. Avisa. Pra gente não desencontrar data, horário. Vamos reunir aqui em BH sim. O Eric Muniz tá aí. Sensacional, muita coisa boa. É isso aí, Filipão. Comprando aqui e na medida do possível a gente vai lendo, né? Então, falamos do primeiro jogo entre Chelsea e Red Devils, falando na história, falamos do primeiro jogo na Premier League. Jogo 64 nesta quinta-feira. O United está melhor, mas lá também tem muita crítica e o Ten Hag está levando o pau. Mas o United se mantém em zona de classificação de Liga Europeia, o que é um alívio, né, para os torcedores lá. E será que o Erik ten Hag ele vai permanecer para comandar o Manchester United na próxima temporada? E o Maurício Pochettino, será que vai ser o treinador dos Blues na próxima temporada? Chegou aqui o Kaique. Eu não vou me surpreender se não for. Eu acho que vai ser. Já tem aí até pré-temporada definido. O Chelsea vai fazer 5 jogos, né? Contra o Wrexham, contra a América do México, contra Celtic, contra o Real Madrid e contra o Manchester City. 5 jogos nos Estados Unidos no mês de julho. Então, vamos esperar para ver. Meu sentimento é de que ele vai, Bola e companhia vão segurar o Maurício Pochettino. Mas se acontecer de trocar, não vamos surpreender. As notícias aí, ó, já que o Xabi Alonso vai ficar no Bayer Leverkusen, já estão citando muito o nome do Roberto de Zerbi lá para o Bayern de Munique. Vamos esperar para ver se confirma. Se tem uma coisa lá do Brighton e Hove Albion que o Todd Boehly acertou, foi a contratação do Moisés Caicedo, e uma coisa que ele acertaria seria o Roberto de Zerbi. Mas aí é muita gente do Brighton e aí o pau ia cantar. Mas eu não sei que se o norte-americano, dono dos Blues, está preocupado com isso não. Né? Vai demorar um pouquinho. Se o Deus melhorar um pouquinho na próxima temporada, já vai valer alguma coisa. Vamos pelo entretenimento, né? Vamos pelo entretenimento. Campanhas de Chelsea e de Manchester United nesta temporada 2023-2024. 12º Chelsea, sexto colocado o Manchester. O Chelsea tem 40 pontos e o United tem 48. 28 jogos dos Blues, 11 vitórias, 7 empates, 10 derrotas, 49 gols marcados e 47 gols sofridos. Olha só. O United, 48 pontos em sexto lugar, 29 jogos, 15 vitórias, 3 empates, 11 derrotas, 40 gols marcados, 40 sofridos. O United tem um saldo zerado, 40-40. Eu nunca tinha visto isso, é impressionante. E para destacar, eu separei um jogador de cada equipe. Separei o Cole Palmer pelo Chelsea, porque né, nesses Blues bagunçados, né, o Cole Palmer, essa notícia, essa motivação
que a gente tem que esperar confirmar sobre uma extensão de contrato, que já é longo, como disse o Pochettino. Fez os 2 gols contra o Burnley e é o que há de positivo nesse time do Chelsea, né? Então, uma vitória contra o Manchester United na quinta-feira passa por Palmer e passa pela pontaria desse jovem meio atacante que os Blues contratou a preço de bananas, a preço de nada, lá do Manchester City do Pep Guardiola, né? E no Manchester United é um argentino, é o Alejandro Garnacho, só 19 anos, é um moleque que já é titular, 27 jogos nessa Premier League, tá? Dos 29 jogos do Manchester United, ele jogou 27, 5 gols marcados, já deu 3 assistências na Premier League. Na temporada ele tem 39 jogos com a camisa dos Red Devils, 7 gols na temporada. Comparando jogos e gols, né, o gols é baixo, mas é um cara que está contribuindo com o Manchester United, que se mantém naquela região ali de UEFA, competições da UEFA. E é um jogador que merece atenção, um jogador para se observar. Junto do Marcus Rashford, né? O United, lembrando, não vai ter na zaga o Lindelof e nem o Martinez. Então, vamos ver, vamos esperar para ver o que Erik ten Hag vai preparar para o Maurício Pochettino. Será que o Ten Hag vai se fechar e vai ser bola no Bruno Fernandes para distribuir? Será que o Antony estará em campo? Será que o Casemiro vai estar ali comandando aquele meio? Não sei. Érica Veloso, sempre nas nossas resenhas. Estamos no nosso pré-jogo de Chelsea e Manchester United. Rodada 31 da Premier League. Jogo nesta quinta-feira, às 16 horas e 15 minutos de Brasília, com transmissão da ESPN e do Star Plus. Então, não tem motivo para ninguém não assistir, né? Tomara que os horários combinem nesse meio para quase final de semana. E aí, torcer para o Chelsea fazer um 1-0 e segurar o resultado. é o que tem, é o que é possível. Vamos ver se o time, pelo menos, o time parou de perder, mas também parou de ganhar. Então, e estacionado. E o time mesmo estacionando, os adversários, né, o Chelsea tem 2 jogos a menos, os adversários vão vencendo, somando um ponto com um empate aqui ali. A gente vê o Chelsea sem jogar, perde posição na tabela ainda, está em 12º, mesma posição na temporada passada. Aí é muito ruim mesmo. Vamos falar de um jogo marcante na história de Chelsea de Manchester United, e aí isso é bom para nós torcedores blues, né? Porque foi numa temporada em que o Chelsea foi campeão, foi a temporada 16-17 com o Antônio Conte, quando ele mudou o time depois daquela goleada, né, aquele 3-0 contra o Arsenal no Emirates. E aí o Conte engatou uma sequência e o Chelsea bateu lá na primeira posição da Premier League e não deixou mais aquela ponta lá e conquistou o seu 5º título de Premier League, né, que aliás foi o seu último, a partir de 23 de outubro de 2016. Chelsea 4, Manchester United 0. Um placar que eu vou afirmar aqui sem medo, impossível de acontecer nesta quinta-feira, 4 de abril. Porque a defesa do Chelsea não permitiria um clean sheet do Dodge Petrovic. Muitos erros defensivos. Então esse 4-0 em 23 de outubro de 2016, 41.400 pessoas no Stamford Bridge viu Pedro a 1 minuto abrir o placar. Aos 21, Gary Cahill aumentar a vantagem para 2-0. E aí, os outros gols aconteceram no segundo tempo. Hazard aos 62 e N'Golo Kanté, já citado aqui, quando foi falado lá mais para o início, quando foi falado do Rodri, né, uma comparação,
Então, Pedro Querro, Hazard e o Kanté, naquela Premier League em que o Chelsea foi o primeiro colocado, o campeão, e o Manchester United foi o sexto colocado. O Chelsea fez 93 pontos naquela temporada de 2016-2017 e o Manchester United, que vivia uma crise bem parecida com essa nossa, né? Era assim, há 3 anos já sem o Alex Ferguson. Ele deixou o comando do clube em 2013 e o Chelsea faturou com o Antônio Conte 93 pontos e o United sexto com 69. Aquele jogo em Stamford Bridge, esse 4-0, um jogo marcante, foi válido pela rodada 9. Então, vamos puxar aqui e vamos ver quem estava em campo, quem que o Antônio Conte mandou em 2016 naquele 4-0. 23 de outubro de 2016, Chelsea 4, Manchester United 0. Olha só. Martin Atkinson apitou, Pedro Querro, Hazard e o Kanté. O Chelsea de Courtois, Querro, Aspilicueta, Davi Luiz e o Marcos Alonso, Nemanja Matic, N'Golo Kanté, Pedro Hazard, Victor Moses, que estava uma grande temporada, né, sob o comando do Antônio Conte, e o Diego Costa. Diego Costa que hoje está lá no Grêmio, parou de se machucar e vai render lá no Tricolor dos Pampas, lá no Grêmio. Courtois, Querro, Aspilicueta, Davi Luiz, Alonso, Matite, Kanté, Pedro, Hazard, Moses e Diego Costa. Entraram ainda o Nathaniel Chalobah, irmão do Trevo, no lugar do Pedro, o Batshuayi no lugar do Diego Costa e o Eden Hazard no lugar, né, deu seu lugar para o William. O William está lá no Fulham, o Diego Costa no Grêmio, o Hazard aposentou, o Pedro também, Kanté está na Arábia Saudita, o Matite, eu não sei se o Matite ainda está em ação ou se aposentou, não me lembro. O Marcos Alonso está no Barcelona, Davi Luiz do Flamengo, César Aspilicueta do Atlético de Madrid, o Querro se aposentou e o Courtois é do Real Madrid, mas está machucado. E quando voltar, o Real Madrid vai devolver Kepa Arrizabalaga para os Blues. O Wesley já chegou, salve Wesley. O Manchester United tinha De Gea, Eric Bailly, Chris Smalling, Daley Blind, Valência, Herrera e o Fellaini, Paul Pogba, Jess Lingard, Marcus Rashford e o Zlatan Ibrahimovic. O Ibrahimovic estava naquele 4-0. Olha só. Substituições: Juan Mata, ex-Blue, no lugar do Fellaini, o Marcos Rojo no lugar do Eric Bailly e o Anthony Martial no lugar do Lingard. De Gea, Bailly, Smalling, Blind, Valência, Herrera, Fellaini, Pogba, Lingard, Rashford e Ibrahimovic perderam por 4-0 para Courtois, Querro, Aspilicueta e Davi Luiz, Alonso, Matite, Kanté, Pedro Hazard, Moses e o Diego Costa. No banco, vamos ver quem estava no banco do Chelsea. Begovic, goleiro, John Terry, Ola Aina, que hoje é jogador do Nottingham Forest, o Oscar, também, só que ele não entrou. John Terry, Aina, Oscar e Begovic não entraram em campo. No banco do United estavam Sérgio Romero, o Darmian, o Marcos Rojo, o Wesley Young, Michael Carrick, já veterano na época, hoje treinador do Middlesbrough, o Juan Mota e o Anthony Martial. Quando se enfrentaram nesse 23 de outubro, o Chelsea era o quarto colocado na tabela e o Manchester United era o sétimo. Ao final da liga, Chelsea primeiro, United sexto. Muito bom lembrar, né? Pena que a partir da temporada 23-24 ela não vai se comparar, né? Era um time bem cascudo esse do Chelsea e era um time cascudo do Manchester United também. Aqui, esse jogo aqui encaixou demais Conte contra o José Mourinho.
Jogadores em comum, né? Falamos aqui, ó, tinha o Juan Mata, que estava aqui no United, campeão de Champions League pelos Blues, né? Tem um cara lá no Manchester United que é campeão de Champions League pelo Chelsea. E chegou nessa temporada, não conseguiu se firmar, se machucou, agora voltou, fez gol na última rodada. Estou falando do Mason Mount, que saiu do Chelsea, não renovou seu contrato, não aceitou as condições e foi lá para o norte da Inglaterra. Então o Mason Mount, nosso meia, agora está com 25 anos, todo mundo lembra quando o Frank Lampard o promoveu, ele que estava lá no Derby County com o Lampard treinador, está usando a camisa 7, que é uma responsa, camisas que já foram, né, usadas por Eric Cantona, George Best, o Cristiano Ronaldo, o David Beckham, né? E o Mount está lá, usando a camisa 7 do Manchester United. Foram 9 jogos nessa temporada até o momento, só jogou 91 minutos, então nunca foi titular, sempre entrando depois. Ficou muito tempo machucado o Mason Mount. Só 14 jogos na temporada, 9 na Premier League e 14 jogos no total. Marcou um gol na rodada passada, a rodada 30, no jogo, no empate em 2-2 contra o Brentford, né? Na rodada 30, aquele jogo maluco em que só teve gol lá nos acréscimos, mas naqueles super acréscimos, né? Quase batendo 100 minutos, saiu o gol do Mount e depois o Brentford acabou empatando. O Mason Mount no Chelsea foram 4 temporadas como profissionais e muitas outras, várias temporadas nas equipes de baixo, né? O Mount, que é um molequinho da categoria de base, todo mundo lembra quando ele estava se despontando nos Blues e ele tem uma foto dele já garotinho, aí fazendo, sei lá, 9, 10 anos, quando ele bateu uma falta, ele todo cabeludo. É um vídeo que tá aí, perdido aí pela internet. E uma foto dele bem garotinho, quando comemorando, né, com a camisa dos Blues. Então, desde criança, ele jogou, fez carreira, conseguiu títulos, né, se consagrou com a camisa do Chelsea, mas não renovou seu contrato e acabou mudando para o Manchester United. Agora é um adversário possível aí, é lei do ex. Então vamos tomar muito cuidado com Mason Mount, né? Não é um titular, mas seguramente vai estar em campo e vai receber aplausos, né? Rick Júnior, grande Rick, está sumido, hein, Rick? Seja muito bem-vindo. Então o Mount vai ser bem homenageado, como aconteceu com o Diego Costa, com o William, como tantos outros ex-jogadores Blues, e quando foram ao Old Trafford, eles foram bem lembrados pela torcida dos Blues, né? 4 temporadas profissionais, entre os anos de 2019 e 2023. 195 jogos, foi muito jogo. O Mount era um titular do Chelsea, marcou 33 gols com a camisa dos Blues. Esse aí é o mesmo Mount. 3 títulos, UEFA Champions League em 2021, a Supercopa da UEFA em 22 e campeão mundial de clubes também em 2022 contra a equipe do Palmeiras. Campeão da Champions contra o Manchester City, tendo o Manchester City como adversário. Na Supercopa bateu o Villarreal nas penalidades e no Mundial de Clubes derrotou o Palmeiras. Então é isso aí, é o Mason Mount, é o jogador em comum da nossa resenha, né? Jogando nos Blues e jogando agora nos Red Devils. Então vamos prestar atenção no nosso talentoso meia, que era do Orgulho de Londres, agora é um Red Devil. E vamos falar de título, né? Aproximando do final da nossa resenha, deixar uma coisa bem registrada aqui. 18 títulos de Premier League. 18 títulos de Premier League estarão em campo. 5 do Chelsea, 13 do Manchester United. E esses 13 do Manchester United, todos com Sir Alex Ferguson no comando.
do Chelsea, 5 títulos. 3 com esse cara aqui, o José Mourinho, e 1 com esse cara aqui, o Carlo Ancelotti. Então, só treinadores bravos, treinadores foda. Com o José Mourinho, temporada 2005, né? 2004, 2005, depois temporada 2005, 2006, José Mourinho bicampeão. Com o Carlo Ancelotti, temporada 2009, 2010, aquele super timaço. Drogba, Lampard no auge, Drogba em sua melhor temporada no Chelsea, Frank Lampard também, tinha Anelka, tinha Maludá, tinha Calu, muita gente, né? Peter Cech jogando muito, Carvalho e Terry, que saudade, né, daquele time do Chelsea. E, por último, teve aqui o José Mourinho também, 2015, tricampeão é o José Mourinho, e 2017, época do jogo citado aqui, do jogo marcante, do Chelsea 4, Manchester United 0. Já o Manchester United, 13 títulos. Eu recomendo mais uma vez o livro do Alex Ferguson aqui, ó, Liderança. Conta também a história do maior treinador aqui do futebol da Grã-Bretanha, Ferguson, que é escocês, né, ex-jogador do Glasgow Rangers, ex-treinador do Aberdeen e 26 anos como treinador do Manchester United. Campeão, esse livro fala muito das campanhas aqui, ó, recomendo a leitura. 1993, 1994, bicampeão, 1996 e 1997, bicampeão novamente, 1999, 2000, 2001, tricampeão da Premier League. Então, 2 bicampeonatos e 1 tricampeonato. Então, 2002, 2003, campeão. 2007, 2008, 2009, tricampeão, mais um tricampeonato. 2011 e 2013, a última temporada do Alex Ferguson, temporada campeã. Então, o Alex Ferguson, ele tem 2 bicampeonatos, 2 tricampeonatos de Premier League, e 2011, 2013 e 2013. 13 títulos da Premier League, 20 títulos da primeira divisão inglesa. Só de Premier League são 13 campeonatos do Manchester United. Última conquista em 2013. Daí veio, né, 2013, aí veio 13 e 14 com o Manchester City, 14 e 15 com o Chelsea, 15 e 16 com o Leicester, 16 e 17 com o Chelsea, e aí começou aquela dinastia, né, do Manchester City, que começou a ganhar tudo. Olha só, desde o Manchester United em 12 e 13, 13 e 14 o Manchester City, 14 e 15 o Chelsea, 15 e 16 o Leicester, 16 e 17 o Chelsea. Última vez, sob o comando do Antônio Conte, que o Chelsea sentiu o cheiro de Premier League. Então aí 17 e 18, 18 e 19 o Manchester City, 19 e 20 o Liverpool. Torcedor dos Reds não viram o título, porque era pandemia de Covid, ninguém podia, né, pôde frequentar os estádios daquela época. Então, um tricampeonato, 21, 22 e 23, é o Manchester City dominando a Liga Inglesa. 2023, 2024, os Citizens do Guardiola estão aí na briga, os Reds do Klopp estão na briga, e o Arsenal do Mikel Arteta. O Chelsea está bem lá atrás. Não consegue nem enxergar os caras. 12º colocado. Então é essencial uma vitória nesta quinta-feira. Meu palpite é 2-1. Mas a gente aceita. A gente aceita um azerinho. Temos que conquistar os pontos, né? Eider Henrique, salve aí, parceiro. Chegou aqui o Eider. Seja muito bem-vindo aí à nossa resenha, velho. Tá registrado aqui. Bom,
Falamos de título, de jogo marcante. Vamos tentar adivinhar aqui, né? Já que o Chelsea não vai ter o Tio e o United não vai ter o Lindelof e nem o Martins. Tentei adivinhar aqui, né? Naquela brincadeira. Quem é o técnico, né? Provável time dos Blues para encarar o United às 16h15 desta quinta-feira, 4 de abril. Arriscando aqui, não acredito que tenha o Raheem Sterling, mas pelo tamanho, por ser um jogo grande, o Pochettino pode voltar o inglês barra jamaicano, né? Então eu imagino um time do Chelsea com Petrovic, Malo Augusto, Disasi, o Badiashile e o Cucurella. Mas gostaria de ser surpreendido com o Thiago Silva no lugar do Badiashile. Lembrando que o Trevor Chalobah estará à disposição para o jogo. No meio-campo, Enzo Fernandes, Caicedo e o Gallagher. Aliás, o Gallagher, o Chelsea soltou um comunicado, né, uma declaração sobre aquele vídeo em que ele não cumprimenta uma criança no vestiário, né? O garotinho dá a mão pro Gallagher e o Gallagher ignora, ninguém sabe porquê, mas aí o pessoal começou a criticar muito o Gallagher, muita gente citando até racismo, e nunca houve esse tipo de caso. O Gallagher não é um racista, né? Todo mundo sabe. Depois, a sequência, para quem conseguiu acompanhar, o Gallagher entrou com o garotinho, seguiu. Pena que o Chelsea não ganhou, então foi resolvida essa situação. E o Pochettino até falou sobre isso. Então, vamos seguir, paz do Conor Gallagher, o vídeo e o rapaz, né? E o menininho, a criança. Não vamos expor ninguém, não tem isso. O Gallagher, claramente, o Gallagher não é um racista. Então, Enzo, Caicedo e Gallagher, esclarecidos. Quem quiser ver essa declaração do Chelsea sobre o Gallagher, e o Pochettino também falou e defendeu o Gallagher, só ir no site do Chelsea, chelseafc.com, tá lá a declaração, tá lá toda a transcrição da coletiva do Pochettino. Então, e no ataque, Palmer, Mudryk e o Jackson. Então, eu imagino um time do Chelsea com Petrovic, Gusto, Disasi, Badiashile e o Cucurella, Enzo, Caicedo e Gallagher, Palmer, o Mudryk novamente e o Jackson. Que o Jackson melhore a sua pontaria, porque foi uma negação contra o Burnley, perdeu tudo, se atrapalhou tudo, passava da bola, não estava entendendo, não estava entrosado com seus companheiros. O Mykhailo Mudryk estava se movimentando, dando opções, caindo bem pelo lado, estava fazendo um bom primeiro tempo, mas desapareceu na segunda etapa. E está dando motivos para o treinador substituí-lo, né? O Mykhailo Mudryk, que tem a boa vontade, né, de grande parte da torcida do Chelsea. Maurício Pochettino tem a missão de levar o Chelsea a essa vitória. Difícil bater aí o Manchester United. Mas o Chelsea vai jogar em casa e vamos acreditar, né? Tudo que resta ao torcedor Blue nessa temporada 2023-2024 é acreditar. Prato servido, resenha registrada. O jogo é os Blues contra os Red Devils, Chelsea e Manchester United, 4 de abril de 2024, 16 horas 15 minutos no horário de Brasília. Transmissão ESPN e o aplicativo Star Plus. A rodada tá aí. Teve 8 jogos, restam 2. Vamos dar uma repassada aqui só nos jogos e nos resultados, tá? As partidas dessa rodada 31. Newcastle 1, Everton 1, Nottingham Forest 3, Fulham 1, Burnley 1, Wolverhampton 1, Bournemouth 1, Crystal Palace 0. West Ham 1, Tottenham 1,
Brentford 0, Brighton 0, Arsenal 2, Luton Town 0. Manchester City 4, Aston Villa 1. Restam duas partidas. Sheffield United e Liverpool, às 15h30 desta quinta-feira, em Anfield. Chelsea e Manchester United, 16h15, em Stamford Bridge. Na rodada 32, o Chelsea estará em campo no domingo, 7 de abril, às 13h30. Vai ao Bramall Lane, será visitante contra o lanterna Sheffield United no Bramall Lane. O Manchester United, em casa, vai ter pedreira, vai ter o Liverpool às 11h30. Acaba o jogo do Manchester, começa o jogo do Chelsea. Manchester contra Liverpool na rodada 32, Chelsea contra o Sheffield United. Chelsea fora de casa, United em casa. Já foi falado aqui, para finalizar a nossa resenha, a dica, né? A dica cultural, falei aqui, recomendar esses 3 livros aqui. Eu já estou aqui chegando na metade. Alex Ferguson, né, com Michael Moritz, um livro escrito aqui em parceria, a biografia do Alex Ferguson. Aqui, ó. Lições de vida, a minha experiência ao serviço do Manchester United. Estou lendo aqui, já está bem adiantado a leitura, recomendo. O homem é uma fera. Não é por acaso que liderou o Manchester United 26 anos e conquistou todos os títulos em que conseguiu. O outro é o maior treinador da história dos Blues, o Mourinho Rockstar aqui, que ainda não li, está na fila. Treinador campeão de Premier League pelos Blues, treinador multicampeão de tricampeão de Premier League pelos Blues, o Mourinho, 13 vezes campeão de Premier League pelo Manchester United. E o outro aqui é o Carlo Ancelotti, que ainda nem abri, está lacrado aqui, ó. Liderança tranquila. Então, 3 treinadores de sucesso. Um que da Inglaterra só treinou o Manchester United, um que treinou Chelsea e Manchester United, e um que treinou só o Chelsea, mas está lá no Real Madrid. Super campeões nacionais e super campeões de Liga dos Campeões. Mourinho por Inter de Milão e Porto, Carlo Ancelotti por Real Madrid e por Milan, e o Alex Ferguson pelo Manchester United. Então, recomendo demais. Está aqui, ó. Ferguson, Mourinho, Ancelotti. Boa leitura para quem curte essas histórias do futebol. Que o Chelsea vença. O torcedor do Chelsea está só acumulando frustrações nessa temporada 2023-2024. Quero agradecer a presença da galera toda, do Henderson, do Eider, do Rick Júnior, do Wesley, da Kika Veloso, do Filipão Augusto, o Kaique, o Eric Muniz, o Gui Pereira, quem mais estava aqui? A turma daqui, ó. Cadê o Phil Palmieri, o Adriano Lima, o Cris Silva, meu xará, o Jonathan, valeu demais, Alessandro Drop, o Jamie Zang, que estava aí, o Ezequiel, lá no início da resenha, torcedor do Manchester United, já participou de resenha aqui. Então, se sintam agradecidos, e o Fagner Silva também. Quero pedir aquele reforço, olha aí, o Miguel chegou no final da resenha, seja muito bem-vindo. Depois, Miguel, quer ficar salva a nossa resenha, acompanhe aí. E quero pedir para encerrar aquele apoio nas redes sociais do Chelsea Fan BH, né? Que é o Instagram, o Twitter, o Facebook e Threads. Chelsea Fan BH 1905 no YouTube. Quero pedir o apoio de todo mundo, né? Chelsea Fan BH 1905 para pós-jogo, pré-jogo, resenha atemporais, resenha nostalgia, lendas do Chelsea, treinadores blues, recomendo a turma toda acompanhar lá.
E para quem não curte nem leitura e nem ficar assistindo, nem os vídeos, recomendo o áudio, né? Aquela caminhada, aquela corrida. Chelsea Fan BH no Spotify, no Threads, não, Chelsea Fan BH no Spotify, no Google Podcast e também no Amazon Music. Então, o cardápio é vasto, é texto, é áudio, é vídeo. Resta agora esperar o final da rodada, esperar que o Chelsea Futebol Clube consiga os 3 pontos e dê um pouco de alegria, né, para nós da torcida Azul Royal pelo mundo. Saudações, povo blue, ó, bandeira azul, sempre lá no alto. Valeu!